E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal do YouTube mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, aperta o sininho para receber as nossas notificações e vamos a mais uma questão comentada aqui na playlist de questões comentadas do ano de 2020, de provas aí de concursos e também vestibulares. Então, vamos lá a mais uma questão. Pessoal, aqui nós temos uma questãozinha, então, envolvendo concordância verbal. E aí vamos lembrar o seguinte, olha só, quando a gente fala em concordância verbal, a concordância verbal está diretamente relacionada a uma função sintática que nós chamamos de sujeito. Pois é, por quê, pessoal? Porque a regra geral de concordância verbal diz o seguinte, que o meu verbo, ele concordará com uma coisa chamada núcleo do meu sujeito. Cuida isso aqui é muito importante, tá? Verbo não concorda com o sujeito, verbo concorda com o seu núcleo, com o núcleo do sujeito. Toma muito cuidado. O que é o núcleo do sujeito mesmo, Marcos? O núcleo do sujeito, evidentemente, é a parte mais importante dentro do sujeito, representado normalmente por um nome, por um substantivo ou um termo substantivado. Só que tem um outro detalhe, né, pessoal? Esse substantivo ou termo substantivado, em hipótese alguma, ele vai ser introduzido por uma preposição. Lembra disso, tá? O núcleo do nosso sujeito não pode ser introduzido por preposição. Marques, isso quer dizer, então, que dentro do meu sujeito não pode haver preposição. Não estou falando isso. Eu estou falando que o núcleo do teu sujeito não pode ser um termo preposicionado. Então, se aparecer preposição antes, tu sabe que aquilo não pode ser núcleo do teu sujeito. E aí vem aquele macetezinho clássico, né? Como é que a gente descobre, Marques, o núcleo do nosso sujeito e o nosso sujeito de fato? O que a gente faz? A gente pega o verbo, né, pessoal, e faz uma perguntinha para o verbo. Qual é a perguntinha que a gente faz? Essa aqui, ó. Quem é que mais o verbo? Ou, por que não, que é que mais o verbo? Tá? Então, a gente vai fazer essa perguntinha, quem é que é mais verbo, ou o que é que é mais verbo, e a resposta, pessoal, desde que não introduzida por preposição, será o nosso sujeito. E aí, dentro do sujeito, vai se procurar o núcleo. Marques, como assim? Não entendi. Olha só, vamos lá. Na linha 27, a forma verbal começa, está flexionada na terceira pessoa do singular. Né? Fato, né, pessoal? Começa é uma flexão do verbo na terceira pessoa do singular, né? Eu começo, tu começas, ele começa. Então, né, tá perfeito até aqui. Terceira pessoa do singular porque concorda com a expressão antecedente fase linguística. Então, a gente tem que analisar pelo contexto se de fato o começa está concordando com fase linguística. Então, vamos ver. A linguagem compreende duas fases. Ó, que é que compreende duas fases? A linguagem. Então, a linguagem aqui é o sujeito do verbo compreender. Muito bem. A fase pré-linguística, quando a criança usa fonemas e vocalizações. Ó, o verbo usar aqui, ó. Quem é que usa fonemas e vocalizações? A criança. Então, a criança agora é o sujeito do verbo usar. Tranquilo? Então, quem é que usa? A criança. A criança usa fonemas e vocalizações, geralmente chamados de balbucio, até mais ou menos o primeiro ano de idade. E a fase linguística, quando começa a usar palavras. Pessoal, quem é que começa a usar palavras? É a fase linguística? Não, é a criança. Só que agora, pessoal, a criança, ela está aqui de uma forma elíptica, que nós chamamos, né? Ou de uma forma oculta, né? É o famoso sujeito elíptico, subentendido, desinencial ou antigo oculto, né? Então, tá aqui, ó, é a criança, não é a fase linguística, né, pessoal? Era só fazer a perguntinha para locução verbal. Quem é que começa a usar palavras isoladas? Resposta, é a criança e não a fase linguística. Portanto, essa assertiva aqui é incorreta e não correta. Aqui um modelo de questão bem famoso aí, né? Eu acho que a banca mais famosa nesse formato é a banca CESP-Sebrasp, né, pessoal? Mas nós temos outras bancas aí que também trabalham com essas questões de certo e errado. Que às vezes as pessoas julgam mal, né? Acham, é barbada, né? Porque eu já tenho 50% de chance de acertar. Mas não esquece que quando tu marca uma errada aqui, se tu tens um erro a partir da tua marcação, ela acaba anulando uma correta tua. Então não é tão barbada assim. Beleza? Muito pelo contrário. Tem gente que julga muito mais difícil do que aquelas provas de 5 alternativas, tá? Beleza, pessoal? Chegamos aqui a mais uma questão, então fica ligado no nosso canal e nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.